Vamos lá. Pessoal, mais uma aula nossa, de tantas aí que a gente tem. E agora a gente vai estudar isso aqui, educação, ensino e pesquisa, mas o foco da aula é pesquisa, tá? Não é educação e ensino. Mas para nós entendermos que existe essa articulação, essa relação, essa ligação importante entre essas três áreas. Educação, ela é o todo. É uma forma mais abrangente de nós entendermos o processo. Por quê? Porque a educação é a responsável pela humanização, né? Humaniza o homem. Torna a pessoa cidadão ou cidadã. Então, o ensino tem como, vamos dizer assim, o resultado final, o que se busca a partir do ensino é a educação do indivíduo, a formação, e a pesquisa, nesse caso que a gente vai estudar, é justamente para isso. Uma pesquisa voltada para a educação também. Então, a educação é a parte mais abrangente do processo, é o todo, aquilo que humaniza o homem. Nós tentamos criar sistemas educacionais, né? Então, a gente busca criar sistemas educacionais complexos, com organização, sistematização, informação, né? Já o ensino está preocupado com o quê? O ensino está preocupado com o processo de ensino-aprendizagem. Está preocupado com o levar a informação ao indivíduo. Então é fundamental também. Sem o processo de ensino bem estruturado, não tem como nós promovermos a educação, não tem como levar a educação às pessoas. Tem que ter um processo de ensino bem construído, bem pensado. E a pesquisa vai ser fundamental para nós aqui. Por quê? Porque a pesquisa vai ser uma fonte de enriquecimento desse processo. Então, eu quero melhorar o processo de ensino, a pesquisa vai ser fundamental. Eu quero compreender melhor o que é educação, as funções da educação, novos caminhos a serem tratados no processo educacional. A pesquisa é a chave aí, a resposta é a solução, tá? Então, é justamente isso que a gente vai entender, vai procurar entender na aula. O foco está na pesquisa. Então, nós temos que entender o seguinte: eu quero buscar respostas. Eu quero buscar novas técnicas. Então, para o meu fazer, para a prática docente, para compreender a educação, para compreender o aluno, né? Então, a pesquisa é o caminho, né? Então, a pesquisa, o objetivo primordial da pesquisa o objetivo fundamental da pesquisa é buscar respostas. Quando a gente fala de prática de ensino, então a partir da pesquisa eu vou buscar técnicas, ferramentas, bases para reflexão, etc. Esse é apesar de tudo, é um tema bastante tranquilo para concurso, porque ele é muito teórico e a gente tem que simplesmente fazer uma análise boa desses conceitos aí teóricos, você se apropriar bem deles, ler com atenção, depois de anotá-los aqui na aula, e fica tudo bem tranquilo, tá? Então a gente vai começar aqui com um autor que eu estou usando como base para essa obra, é o Pedro Demo. Então a gente já vai ver uma citação do Pedro Demo. Vamos comigo lá para a citação, que ele diz o seguinte:
Na condição de princípio científico, pesquisa apresenta-se como instrumentação teórico-metodológica para construir o conhecimento. Então, alguns pontos aqui são importantes. Primeiro, na condição de princípio científico. Então, ele vê a pesquisa como um princípio científico. A pesquisa é, então, necessária para se fazer ciência. Logo, a pesquisa é necessária para as descobertas. Olha lá, descobertas. A pesquisa apresenta-se como instrumentação teórico-metodológica. Então, ela é a forma como deve acontecer. Ela tem a pesquisa ela é estruturada. Pesquisa não é um processo qualquer, né? Não é um processo qualquer, ela é um instrumento justamente para se buscar conhecimento, para se buscar, inclusive, a diversificação da realidade, né? Então, nós estamos diante de uma realidade e eu quero explorar uma realidade diversificada. Vou fazer isso a partir da pesquisa. A pesquisa é um instrumento para se construir o conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento é algo inacabado. Não existe, isso aqui é uma verdade absoluta e pronto, não é? Não, o conhecimento é algo inacabado. Então eu sempre tenho que fazer aquela pergunta, será que isso é verdade? Será que isso aqui se comprova? E a realidade ela está o tempo todo se transformando, então é necessário revisitar conceitos, fazer novas pesquisas, novas comparações. Vou voltar comigo aqui. É isso aí, pessoal. Então, esse é o primeiro ponto importante aí que o professor Pedro Demo nos traz nessa área de pesquisa. Então, a gente vê que a pesquisa ela é um procedimento racional e é um procedimento também sistemático. Então, pesquisa, a gente vai entender como... colocar aqui como processo, né? Um processo, que tem vários procedimentos dentro dela. Um processo com duas características fundamentais, ó, racional, tem objetividade, né? É sistemático, organizado. Ele é pensado e ele é um processo organizado, ok? Tá aí, então, mais um ponto fundamental. E aí nós vamos entender que existem 4 gêneros, de acordo com o Pedro Demo, 4 gêneros de pesquisa. Então, a gente vai encontrar uma pesquisa, as pesquisas teóricas, pesquisa teórica, pesquisa metodológica, pesquisa empírica, experimental e a pesquisa prática. Teórica, metodológica, a empírica e a prática, que é também chamada de aplicada. Então essas 4 abordagens aí, elas vão fazer esses 4 gêneros, né? Não abordagem, porque abordagens são 2 que a gente vai ver daqui a pouco. Esses 4 gêneros já explicam bem pra gente o seguinte: no momento de se pesquisar, eu posso estar diante de uma pesquisa meramente teórica, analisando fatos teóricos para se comprovar realidades, para se confirmar ou não realidades, sem necessariamente agir sobre essa realidade. Metodológica, analisando se os métodos utilizados até então para confirmação de determinados dados são métodos adequados ou não. Por exemplo, na educação a gente tem 2 correntes
de pesquisa muito importantes. Uma delas, o behaviorismo, que vem do comportamentalismo americano e russo, como por exemplo do Skinner, do Pavlov, em que eles utilizam experimentos com animais. Mas depois a gente tem, no construtivismo, um método totalmente diferente do Piaget, que já faz a pesquisa também a partir da análise da realidade, mas com crianças mesmo. Então há uma diferença no método de se executar a pesquisa. Empírica, com experimentos, com experiências, e a prática, quando a pesquisa que eu estou fazendo ela está diretamente relacionada à realidade, né? Então, são essas 4. Só que eu acho bom a gente dar uma olhada aqui, mais uma vez, na classificação do Pedro Demo, para a gente ver como que ele conceitua isso para ficar uma coisa mais completa. Então, vamos lá. Não é esse slide. Não é esse slide ainda que eu quero, é esse aqui, ó. Então, pesquisa teórica é o tipo de pesquisa que não está relacionada à intervenção imediata da realidade. Então, eu não quero imediatamente ir lá e mudar a realidade com isso. Só que tem papel importante e decisivo quando existem condições e possibilidades de intervenção. Então, o que nós queremos na pesquisa teórica é aprimorar fundamentos teóricos. Uma vez que os fundamentos teóricos foram aprimorados, uma vez que eu tenho uma teoria aprimorada, eu posso agora agir na prática. Então, a teoria aperfeiçoa a prática. Tá? Pesquisa metodológica está relacionada ao questionamento de métodos, olha lá, e procedimentos utilizados e adotados como científicos. Lembrando que isso aqui é importante, né? É importante que sempre tenha caráter científico, né? Sempre um caráter, vamos dizer assim, a pesquisa ela é algo muito sério e que tem que ser realizado sempre buscando a verdade, buscando procedimentos que sejam seguros, né? Então ela sempre tem uma natureza científica. Pesquisa empírica ou experimental. Enquanto na pesquisa teórica ocorre análise de conceitos e teorias, na empírica o objeto de estudo está relacionado às informações da realidade. Então a gente normalmente na empírica a gente vai fazer um levantamento quantitativo também, né? Vai ver números, percentuais. Isso é muito comum fazer, esse modelo de pesquisa, para levantar dados socioeconômicos nas comunidades, nas escolas, na educação. Porque ela vai direto na realidade, né? Experimentar a realidade e buscar informações na realidade. E a pesquisa prática, sem deixar de atender o rigor metodológico. Esse tipo de pesquisa está diretamente ligado à prática para fins de intervenção. Então, essa aqui é quando eu quero realmente fazer uma pesquisa para mudar algo na prática. Então, vou pesquisar, por exemplo, método de avaliação. Uma vez que eu percebi que existem métodos de avaliação bem mais interessantes, eu vou lá e já mudo a minha forma de avaliar, aplicando novos métodos de avaliação. Óbvio que não é tão simples assim às vezes, né? Porque nós estamos diante de um sistema formal de educação e é necessário que muitas vezes que seja discutido isso em outras instâncias. Mas o professor normalmente tem essa autonomia assim, para mudar em sala de aula, vamos dizer assim, diversificar de várias formas o processo de ensino-aprendizagem, tá? Bem, pessoal, antes da gente analisar um outro conceito de pesquisa, que é um conceito mais para nós já temos uma visão um pouco mais ampla disso, eu acho que é interessante nós visualizarmos 2 tipos de abordagem. Então, como assim 2 tipos de abordagem? Na pesquisa, a gente pode ter uma abordagem quantitativa, mais quantitativa,
quantitativa ou abordagem mais qualitativa. Como que funciona isso, né? Então, numa abordagem quantitativa, nós estamos analisando normalmente números, tá? A gente está diante de dados, de percentuais. Os dados que estão sendo coletados, eles podem ser quantificáveis, quantificados. Okay? Então, na quantitativa, ó, os dados coletados podem ser quantificados. Então, está se fazendo uma pesquisa e buscando, por exemplo, números, percentuais, construindo tabelas. Exemplo aqui, ó, percentuais. Tantos por cento da população adolescente brasileira tem determinados hábitos, estão fora da escola, dentro da escola. Então, óbvio que isso tem uma natureza mais político-social, né? A gente vai ter que afunilar essa ideia da pesquisa para o dia a dia do professor, né? Qual o sentido da pesquisa no dia a dia do professor, qual o papel da pesquisa no dia a dia do professor, na realidade do professor. Então, nem tudo se traduz em números, mas é muito importante que a escola saiba, por exemplo, quem são os seus alunos e tenha noção dos dados sociais referentes a esses alunos, dos dados culturais, das informações culturais também, mas os dados sociais são importantes, né? Então, quantos irmãos aquela criança tem, a renda dos pais, tudo isso é muito bem-vindo para a escola, para a gente ter cada vez mais uma visão correta da realidade, né? Só que a abordagem ela também pode ser qualitativa. E no caso da abordagem qualitativa, nós não vamos coletar dados para medi-los no sentido de quantificá-los, né? Na qualitativa, a gente vai fazer uma análise dos fatos, dos fenômenos. Então, no momento de se lidar com o fenômeno, ele precisa ser interpretado e é preciso encontrar um significado para aquilo. Tá? Então, a qualitativa ela está voltada para a interpretação do fenômeno e busca de significados. Ok? E busca de significados. Então a gente poderia, por exemplo, entender o seguinte, a violência na escola. Por que os adolescentes agem da forma como agem? Então eu não estou preocupado necessariamente em saber quantos por cento dos adolescentes estão, por exemplo, relacionados ao mundo do crime ou tráfico de drogas. Eu quero entender o porquê agem dessa forma. Agora é óbvio que a pesquisa ela pode trazer as duas abordagens, tanto quantitativa quanto qualitativa, na hora da exposição dos resultados. Tantos por cento dos adolescentes estão envolvidos com tráfico de drogas e por que isso acontece? Então, o porquê isso acontece já não busca simplesmente números, busca entender o fenômeno, o porquê esse fenômeno acontece. Só que isso pode ser também levado em consideração na sala de aula. Então, o meu aluno, quantos alunos foram mal dentro da sala de aula? Então, tantos por cento foram mal em tais disciplinas, tantos por cento foram mal em tais disciplinas. Por que eles foram mal? Quais são os dados que afetam, né? Agora, nesse sentido que a gente está vendo a pesquisa, é óbvio que ela tem um sentido de esclarecimento da realidade educacional. Mas não é só para isso que a pesquisa vai ser utilizada. Ela vai ser utilizada também para o enriquecimento cultural e informacional, tanto do professor quanto do aluno. Então, quando o professor quer entender melhor a realidade, quando ele quer buscar mais conhecimento, aí a pesquisa também tem que ser utilizada. E é nesse sentido que nós vamos falar dela também ainda nessa aula, ok? Bem, a pesquisa educacional, ela tem alguns elementos, que eu vou até colocar aqui, ó. Então, a pesquisa educacional, ela tem alguns... A pesquisa em si, ela tem esses elementos, mas eu vou colocar aqui, dando ênfase na educacional. Primeiro, ela tem que ter um objeto, né?
Qual é o objeto de pesquisa? É um tema a ser estudado? É uma realidade? É um fenômeno social? Fenômeno é um evento, tá? Um evento social, algo que aconteceu, algo que acontece. Por exemplo, o aumento do número de casais homossexuais. Nós vamos estudar isso, por que isso tem acontecido. É um fenômeno a ser estudado, tá? Então, isso é um objeto. Então, analisa-se aí. A pesquisa educacional tem um objeto. Eu busco uma abordagem, se eu quero uma abordagem mais quantitativa ou qualitativa. Aí, nós temos que buscar os objetivos, né? Quais são os objetivos? Então, esses três aqui são fundamentais. Isso tudo está dentro de um planejamento, tá? De um planejamento. E aí a forma como vai ser conduzida a pesquisa. Vamos fazer pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica. Então, a forma como ela vai ser conduzida é a metodologia. Forma como será, forma como se conduz. Então, a metodologia, forma como ela vai ser conduzida. Com esses 4 elementos da pesquisa educacional, que faz parte de um planejamento, dá para nós criarmos projetos muito interessantes de pesquisa, tá? Projetos bem interessantes, tanto o projeto da escola, da equipe escolar, do professor, dos alunos com o professor, tá? E a pesquisa, obviamente, que ela tende a ser desenvolvida por etapa. Então, dentro do planejamento com esses elementos, existem as etapas da equipe que vai apresentando, da pesquisa que vai apresentando dados, a interpretação dos dados. Então, a busca, por exemplo, a coleta dos dados, a análise da realidade, a pesquisa de campo, as entrevistas, tudo que tiver previsto vai acontecendo em etapas. Eu vou voltar um pouco aqui para a gente analisar uma definição que vai melhorar a nossa visão sobre pesquisa. Então, vejam aqui, ó. Deixa eu voltar esse slide. Pesquisa é o ato pelo qual procuramos obter conhecimento sobre alguma coisa. Esse alguma coisa é o objeto da pesquisa ou o fenômeno a ser pesquisado, né? Contudo, porém, num sentido mais estrito, visando a criação de um corpo de conhecimentos sobre um certo assunto, ou seja, querendo enriquecer um determinado assunto, o ato de pesquisar deve apresentar certas características específicas. Não buscamos com ele qualquer conhecimento. Olha lá, não é qualquer conhecimento que eu quero, mas um conhecimento que ultrapasse nosso entendimento imediato na explicação ou na compreensão da realidade que observamos. Então eu sei que eu tenho uma realidade X, essa realidade X pode ser o que eu entendo sobre um determinado tema. Sei lá, avaliação. Vamos pegar um assunto pedagógico. O que eu entendo sobre a avaliação faz parte de uma realidade X, é a minha realidade imediata. Se você me perguntar o que é avaliação, para que serve, eu vou ter uma resposta. Mas quando eu faço uma pesquisa, essa pesquisa não vai ter sentido se eu não buscar o conhecimento que ultrapasse o meu entendimento imediato. Então eu tenho que ir para uma outra realidade, sei lá, para uma realidade Z, uma outra realidade. E nessa outra realidade eu vou pontuar novas características da avaliação. Eu vou trazer novas características que eu não conhecia. Ou eu posso recriar o conceito de avaliação. De repente, aquela forma de ver estava equivocada. Então, eu vou recriar o conceito de avaliação. Então, ultrapassar o entendimento imediato nem sempre é complementá-lo, pode ser superá-lo também. Superar esse entendimento. Por isso que o processo de pesquisa ele é muito significativo, porque muitas vezes nós vamos perceber que estamos equivocados. Eu, por exemplo, como professor de geografia, sempre acontece isso. Eu tenho uma determinada visão sobre
uma passagem histórica, sobre uma passagem, um evento histórico-cultural, histórico-político, político-cultural, seja lá qual for. Então eu tenho ali as minhas interpretações, e de repente quando eu revisito uma obra ou outra, veja, eu revisito algo que eu já li, eu já tenho um outro olhar. Ou então quando vem uma obra nova, né, com novos fatos, com uma nova interpretação, e de repente você passa a ter um outro olhar sobre aquela visão. E principalmente temas muito abstratos. Você que é professor de conteúdos que tem também partes bastante abstratas, eu, por exemplo, enquanto professor de geografia, em alguns momentos eu vou ensinar para o meu aluno o relevo do interior o relevo não, desculpem, a estrutura geológica da Terra, né? Nós vamos estudar principalmente o interior da Terra. Veja, não tem nada para ver isso, para palpar, até porque nós lidamos com estimativas. Então é bem interessante que a pesquisa, que o conteúdo que eu vou passar, ele seja um conteúdo cada vez mais próximo daquilo que os cientistas nos levantam de hipóteses, não é? E para que o aluno tenha uma visão mais clara, eu tenho que pesquisar muito, porque eu tenho que utilizar imagens interessantes, eu tenho que buscar vídeos produzidos em 3D, que já tem aí na internet e tudo mais. Eu tenho que buscar uma forma clara de explicar isso para o aluno com objetividade. Então é óbvio que é pesquisando, né? Buscando. Às vezes um autor fala de estruturas da Terra, você fica meio boiando, um outro vem e fala de uma forma muito mais clara, né? Então isso tudo é importante dentro da pesquisa, para nós criarmos, recriarmos e até às vezes superarmos o conhecimento que nós temos sobre um determinado assunto. Então é bem interessante essa forma de analisar, essa classificação aí pra gente. Bem, a educação, né? Então, para que eu quero a pesquisa na educação? Então, primeiro, eu vou colocar aqui, ó, a gente vai pontuar uma série de coisas aqui, tá? Pesquisa na educação, estritamente falando. Bem, então a pesquisa, ela serve para encontrar soluções. Então eu quero encontrar soluções pedagógicas, quero buscar soluções pedagógicas. Então eu vou pesquisar. Não, eu quero buscar uma solução para conteúdo mesmo, não necessariamente, não pedagógica no sentido didático pedagógico, mas no sentido do conteúdo que eu vou levar para o meu aluno, ok? Beleza, então conteúdo. Então eu vou pesquisar conteúdo para ensinar coisas interessantes, diversificadas, informações realmente precisas para o meu aluno. Não é isso que eu quero. Na educação o que eu quero é pesquisar a realidade escolar. Beleza. Então a realidade escolar. Quem é meu aluno, onde ele mora, como é a comunidade, como as pessoas enxergam a escola. Tá aí, ó, pesquisa. Todas elas são importantes. E todas elas podem ocorrer tanto individual quanto coletivamente. Tá? Todas são importantes e todas podem ocorrer assim. O que mais que a gente vai querer? Aliás, como que nós ainda podemos usar a pesquisa na educação? Para reflexão. Então, nós podemos pesquisar modelos de escola, modelos de processo de ensino-aprendizagem. A gente pode pesquisar, né, situações para refletir sobre a situação que eu tenho. Então, por que às vezes faz-se reuniões, são feitas as reuniões e os professores têm pouco a dizer? Às vezes até os gestores, os coordenadores têm pouco a dizer e complementar, ajudar, né, contribuir, porque não pesquisaram nada. Então, quando a gente pesquisa, você já começa a ter parâmetros. Você começa a ter parâmetros para olhar para a sua realidade e observar, olha, vamos comparar a minha realidade com a outra que eu pesquisei, com de outra escola, de outra região. Então, a professora Carla Rinaldi, por exemplo, tem lá o livro Diálogos com Reggio Emília, né, que é a escola lá da cidade de Reggio Emília da Itália. Se eu, professor de educação infantil, estou lendo aquela obra, tem uma reunião, um trabalho, um seminário,
dos professores de formação continuada ou algo para estudar a realidade da escola, poxa, eu tenho uma série de ideias para dar, porque ali naquela obra ela traz uma realidade fantástica das escolas italianas de Reggio Emília, que podem ser aplicadas nas escolas brasileiras e que às vezes não são porque nós não conhecemos aquela realidade. Então a reflexão ela é muito mais eficiente quando eu tenho parâmetro. Se eu não tiver parâmetro, não tem muito sobre o que refletir. Então a gente acaba tendo uma mente vazia, uma mente pobre, né? Bem, além disso, reflexão, para que seria também a pesquisa? A pesquisa, gente, muitos autores já veem a pesquisa e a prática educacional como indissociáveis, não tem como. Então, se você é professor e você não pesquisa, você já está errado já, tá? Então, a pesquisa é para formação continuada do professor. Inicial, né? Formação inicial e continuada do professor. Quer ver um exemplo? Então, pesquisa e prática de ensino são indissociáveis. Então eu vou pesquisar para entender melhor métodos de ensino, para eu melhorar meus planos de aula, minhas aulas, conteúdos, metodologias, tecnologias da informação, da comunicação, tudo isso para mim é importante, tá? Então, a pesquisa vai auxiliar o professor para que o trabalho do professor seja mais fácil e para que o professor tenha mais segurança. Então, a pesquisa, a relação entre pesquisa e prática de ensino leva em consideração um processo de ação, reflexão, ação. É o professor refletindo, né? Ele pesquisa, reflete sobre aquilo que ele já faz, aquilo que ele pode fazer e reconstitui a sua ação. Então isso aqui ele tem que ser, esse processo aqui ele tem que ser constante e a pesquisa auxilia. Como eu falei, fica muito difícil de se refletir uma situação, analisar a situação existente, buscar uma situação que se de repente algo que eu queira, né, de melhorias e tudo mais, se eu não tiver um parâmetro, se eu não tiver para onde olhar e me basear naquilo, né, porque fica muito difícil inventar as coisas em educação em pleno século XXI. Muito pode ser inventado, mas o mais interessante não é inventar, mas é inovar com base naquilo que já está existente. Tá? Então a inovação sempre buscando já as bases já existentes e inovar em cima delas, para que não seja algo absurdo para a educação, né? Então vejam, o professor que pesquisa, ele está sempre diante disso aqui, ó, de um processo de ação, reflexão e ação. Ele está sempre refletindo sobre aquilo que ele faz. Bem, o que mais que eu preciso ver com vocês aqui, gente, sobre essa questão de pesquisa e tudo mais. Vamos dar uma olhada aqui, de novo, nos slides. Vamos passar comigo aqui. Não. Aí, beleza. Vejam lá. Não é esse. Olha aqui. A base para a pesquisa pauta-se em 4 pressupostos cruciais. Então, esses pressupostos aqui já estão bem relacionados à ideia, a essa relação entre pesquisa e educação. A convicção de que a educação pela pesquisa é a especialidade mais própria da educação escolar e acadêmica. Olha que interessante, ó. É a valorização da educação pela pesquisa. Eu não quero simplesmente ser um transmissor de informações, eu quero ajudar o meu aluno a pesquisar. Por quê? Porque a partir da pesquisa eu não dou informações para ele memorizar, eu ensino o meu aluno a aprender. Então a gente vai atrás do ideal aprender a aprender.
E mostra que educação e pesquisa, prática de ensino e pesquisa hoje são indissociáveis, né? A educação pela pesquisa é a especialidade mais própria da educação escolar e acadêmica. Nós temos que nos preocupar muito com isso, que é importante. O reconhecimento de que o questionamento reconstrutivo com qualidade formal e política é o cerne do processo de pesquisa. Então, o que é isso? Questionamento reconstrutivo é superar a realidade imediata. Superar a realidade imediata, tá? É não se conformar com a realidade imediata e, principalmente, ter uma postura crítica diante dessa realidade. A pesquisa, o pesquisador tem que ter uma postura crítica porque ele busca realmente respostas que possam superar a realidade existente, a não ser que ele não encontre e perceba que a realidade é positiva. A necessidade de fazer da pesquisa atitude cotidiana no professor e no aluno. Olha lá, tem que ser uma atitude cotidiana. Tanto do professor e do aluno individualmente, quanto de ambos, né? Então, o diálogo aqui, por exemplo, uma situação dialógica entre aluno e professor, é um ponto importante para a promoção da pesquisa. Porque se o professor e o aluno não estão em sintonia, não estão se relacionando, dialogando, fica mais difícil de fazerem trabalhos conjuntos. A definição de educação como processo de formação da competência histórica e humana. Então, se a educação é um processo de formação da competência histórica e humana, eu tenho que entender o seguinte: a educação está sempre nos trazendo novidades, e eu preciso buscar essas novidades. Então, a cultura não é estática, porque a educação se manifesta por meio de cultura, não é? A cultura não é estática. Por isso que a pesquisa é muito bem-vinda para a educação, porque a gente está sempre encontrando respostas e esse processo não acaba nunca. Beleza, Tereza? Isso aí, vamos lá, voltando comigo aqui. O que mais que a gente tem, Vinícius, para anotar? Muito se fala em textos aí, inclusive de concursos, que é para a gente muito, muito importante. Muitos falam o seguinte, que como se diz, me desculpem, o país, hoje, no século XXI, não tem como um país ter qualidade de ensino, né, se não for por meio de pesquisa. Por quê? Porque nós vivemos uma era de informação e eu não posso simplesmente ficar preocupado em dar informações prontas para o meu aluno, né? Eu tenho que dar ao meu aluno informações, aliás, a possibilidade dele sempre buscar informações. Então, a pesquisa está relacionada também à autonomia. Tá? Então, a pesquisa também, a pesquisa leva à autonomia, tanto do professor quanto do aluno. Né? Pesquisa, autonomia. E diante da pesquisa, então, o aluno, quando ele está recebendo simplesmente informação, eu estou diante de uma determinada situação. Quando o aluno já começa a construir a informação dele, eu já crio uma situação, eu já vou percebendo uma situação com mais autonomia, né? Um estado do meu aluno de formação em que ele tem mais autonomia. Mas a partir da pesquisa, tanto o professor quanto o aluno são sujeitos ativos. Tanto um quanto o outro são sujeitos ativos no processo de pesquisa. E é isso que nós queremos da formação do indivíduo, do cidadão hoje. Pessoas que pensam, pessoas críticas, pessoas que constroem conhecimento, pessoas que buscam informações e não ficam simplesmente passivos, esperando alguém trazer essas informações. Tá? Por quê? Porque a gente fala nós estamos num momento em que isso é um valor importante, a autonomia, buscar informação, aprender a aprender, pesquisar, investigar, encontrar respostas. Então é justamente isso. Nós não podemos mais nos conformar com raciocínios prontos. Eu sempre tenho que ter a base, buscar o conhecimento e questioná-lo a partir da pesquisa, buscando outras fontes.
Então, o Pedro Demo, que a gente está analisando, vai dar aqui algumas habilidades que são essenciais ao professor pesquisador do século XXI aí, desse que nós estamos falando. Então, habilidades fundamentais ao professor, que o professor tem que mostrar. Cadê minha caneta? Habilidades necessárias ao professor. Ainda com base nesse, a gente está usando bastante esse autor, Pedro Demo, aqui como referência, por ele ser um grande nome da área, tá? Então, qual é a primeira necessidade que aparece aqui? A postura de pesquisador, né? Então, o professor assumir a postura de pesquisador. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Se você fizer uma pergunta assim, por que eu não sou pesquisador? O que você vai encontrar como resposta? Não sou pesquisador porque eu não tenho tempo, porque eu não ganho para isso, porque eu não sei, entende? Então, para ser pesquisador, para ter postura de pesquisador, eu tenho que resolver esses problemas. Eu tenho que fazer essa pergunta, por que eu não pesquiso? Eu vou levantar uma série de problemas. Então eu tenho que eliminar aqueles que já podem ser imediatamente eliminados e projetar a eliminação daqueles outros que não dependem, às vezes, só de mim. Mas muito é porque os professores encontram aí problemas de tempo, por exemplo, e de ter disposição realmente. Então o professor precisa hoje em dia ser pesquisador. O que mais que o Pedro Demo nos traz? Né? Ter postura de pesquisador. Depois, capacidade de elaborar o seu próprio conhecimento. Capacidade de elaborar o seu próprio conhecimento. Não ficar só esperando o conhecimento passivamente, né? O seu próprio conhecimento. Uma outra característica que ele traz aqui, necessidade de ser o teorizador da sua prática. É muito interessante quando o professor, depois de ter lido bastante, pesquisado, ele ter suas teses. Sabe? Ó, eu tenho uma tese, eu pensei numa coisa, eu encontrei uma ferramenta, para uma situação específica eu encontrei uma solução, eu tenho uma forma de trabalhar que não é estática, não vai ser sempre daquele jeito, mas o professor mostra autenticidade, sabe? Ele pesquisou, ele está prestando atenção na realidade dele, ele realmente estuda, ele se prepara, então por isso ele pode teorizar a própria prática, não precisa só, segundo fulano, vou lá e aplico, não. Eu vou ver se... Legal isso que fulano me disse, mas como que isso pode ser encaixado na minha realidade? Sempre tem essa necessidade de repensar a proposta para se encaixar na realidade existente, no contexto existente, né? Ser sempre atualizado. Então, isso aqui é um outro ponto. Ó. Ser sempre atualizado. Interessante também. Outro ponto, ser um professor com instrumentalização eletrônica. Ser um professor com instrumentalização eletrônica. Professor que não sabe mexer em computador, na internet, não tem conhecimento de informática, pelo amor de Deus, gente, hoje em dia não podemos nem pensar nisso. Ter vamos dizer assim, visão interdisciplinar. Visão interdisciplinar, ou seja, saber lidar com as disciplinas. A gente pode ter que colocar aqui esse termo, uma postura interdisciplinar. Ah, essa disciplina não é minha, aqui eu não piso, né? Nesse caminho aqui, nesse conteúdo eu não piso. Não, é importante a interdisciplinaridade, porque há um enriquecimento do processo, né?
Então são necessidades trazidas aí pelo professor Pedro Demo também para a gente. E agora eu vou analisar com vocês alguns pontos de documentos legais para a gente finalizar essa aula. Vamos lá comigo mais uma vez para o nosso slide. Então vejam aí. Primeiro ponto, LDB, artigo 61. Tá? Consideram os profissionais da educação escolar básicos que nela, estando em efetivo exercício, vão ser conhecidos. Então, nesse artigo 61, ele vai trazer aqui, né? Consideram os profissionais, depois no parágrafo único, ó, a formação dos profissionais da educação de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como os objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos a presença de sólida formação básica que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho, a associação entre teoria e prática, mediante estágio supervisionado, o aproveitamento da formação e experiência. Então, o que entra aqui? Como que eu vou buscar tudo isso, né? Como que eu vou buscar uma formação sólida, tanto inicial quanto continuada, a partir da pesquisa? Então, a pesquisa é valorizada aqui indiretamente na LDB, ok? Ela é valorizada, porque quando eu falo, eu tenho que buscar associação entre teoria e prática, onde está a teoria, não é? Então, é importante. Agora, associar e buscar a pesquisa, ela não pode ficar só no plano teórico. É sempre interessante, principalmente na parte educacional, que ela dê condições para que o professor possa melhorar a prática educativa. A pesquisa, então, ela acaba subsidiando a melhoria do professor na prática educativa. E aí outros documentos, como por exemplo esse parecer aqui do Conselho Nacional de Educação, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores de educação básica em nível superior. Então, práticas a serem realizadas pelos professores na instituição de ensino. Por exemplo, incentivar atividades de enriquecimento cultural, que pode ser a pesquisa. Elaborar projetos para desenvolver conteúdos curriculares. Então, qual projeto? Como que vai ser? Como que vai funcionar? Envolve pesquisa. Utilizar metodologias, estratégias e materiais de apoio. Envolve pesquisa também. Tudo isso envolve pesquisa. Assumir e saber lidar com a diversidade existente entre alunos. Então, tudo isso aqui envolve pesquisa. Então, está aí pontos importantes que são necessários ao professor também num documento legal que está aí no material para você. E, por fim, o parecer nos ensina. De modo semelhante, a atuação prática possui uma dimensão investigativa e constitui uma forma não de simples reprodução, mas de criação ou, pelo menos, de recriação do conhecimento. Então, aluno e professor agindo ativamente sobre o conhecimento. A participação na construção de um projeto pedagógico institucional, a elaboração de um programa de curso e de planos de aula envolve pesquisa bibliográfica, seleção de material pedagógico, que implica uma atividade investigativa que precisa ser valorizada. Então a gente conclui aí com esse parecer importantíssimo para nós, tá? Importantíssimo para nós do Conselho Nacional de Educação. E é isso, pessoal. Você vai ter aí o material em anexo, bastante coisa para revisar. Já fez as suas anotações e agora é revisar esse conteúdo, ler com calma e bem preparado para a tua prova. Tá? Um grande abraço e a gente parte para a próxima.